Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores. Na aula de hoje, essa sim, uma das palavras extremamente importantes para quem pretende fazer baiana de medicina. Essa é uma palavra-chave e um desafio permanente em morfossintaxe. Que é, Caio? A palavra que. Claro que não estamos falando do que completo 27 funções em português, hein? Estamos falando do que exerce duas grandes funções na prova e que é a grande cobrança, o grande elemento essencial que mistura conhecimento de orações, conhecimento de morfologia, conhecimento de sintaxe da língua portuguesa em uma única questão. Essa é uma palavra desafiadora. A palavra que na prova da baiana é, sem dúvidas, um dos mais importantes desafios para nós. E por quê? Porque nessas duas funções ela tem uma super dificuldade em termos de subdivisões, reclassificações, classificações mais minuciosas. A bichinha dá trabalho. E para resolvê-la, tem que seguir em frente. Vamos nessa, que na aula de hoje nós temos um grande desafio pela frente. A palavra que da língua portuguesa. Vamos seguindo. Veja, é importante notar que a palavra que em português tem duas grandes funções. Ou ela vai estar exercendo a função de um pronome relativo, ou vai estar exercendo a função de uma conjunção integrante. E aí eu já vou acrescentar aqui algo fundamental, né, que é importante, às vezes a gente deixa passar por desatenção. Toda vez que você encontrar o pronome relativo, ele estará associado e ligando, né, introduzindo as chamadas orações subordinadas adjetivas, perdão, as orações adjetivas, sempre. E quando você identificar que se trata de uma conjunção integrante, ela estará introduzindo sempre uma oração substantiva. Então você está diante dos dois mais importantes grupos de orações subordinadas da língua portuguesa: as orações adjetivas e as orações substantivas. Não é à toa que esta palavrinha não é em si. Ela não é importante porque essa palavra aqui é difícil. Não. É porque ela vai iniciar para nós dois grandes sistemas de classificação e pontuação da língua portuguesa: o sistema de classificação adjetivo e o sistema de classificação subjetivo. Morfologicamente, o pronome relativo vai ter a tarefa de introduzir orações adjetivas. E a conjunção integrante vai ter a tarefa de introduzir orações substantivas. Então, morfologicamente, são duas funções diferentes. Uma é pronome, a outra é conjunção. A conjunção não tem funções sintáticas, mas vai introduzir orações que têm essas funções. Já o pronome relativo, ele vai ter em si funções sintáticas. E tudo isso é cobrado pela prova. Todo sistema adjetivo, todo sistema substantivo, através de uma única palavra, que é esta palavra aqui. Então, que lhe sirva logo de advertência. Toda vez que você conseguir identificar que se trata do pronome relativo, este que está introduzindo uma oração adjetiva. Toda vez que você conseguir identificar que se trata de uma conjunção integrante, esse que está introduzindo uma oração substantiva e seus respectivos sistemas de classificação. E vamos estudar, logicamente, em separado. Primeiro o pronome relativo, depois a conjunção integrante, com todas as funções, com todas as obrigações, classificações que isso vai trazer, certo? Vamos seguindo. Então, o pronome relativo, primeiro grande elemento que nos interessa, né, ele vai exercer duas grandes funções em português ao mesmo tempo. Isso aqui é fogo, rapaz. É difícil isso, cara? Não é difícil, mas é estranho. Primeiro, veja só. Esse pronome relativo que ele sempre equivale a outro pronome relativo, geralmente o pronome o qual e suas variações. A o qual e variações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar se se trata do pronome relativo. Aí, como é que eu faço para saber se ele é o pronome relativo? Coloca o pronome relativo o qual e suas variações no lugar. Esse é o médico do qual ele precisou. Então, esse o qual ao que equivale é um pronome relativo. Toda vez que eu puder substituir esse que por o qual e suas variações, a qual, os quais, as quais, isso é o que a gente chama de pronome relativo. Né? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é que esse pronome relativo ele vai ter duas funções de coesão simultâneas. Ele exerce simultaneamente. Que é isso? Ao mesmo tempo. Simultaneamente
duas funções de coesão. Nenhuma outra palavra da língua portuguesa faz isso, tá? Ou a palavra que é coesora em português, né, ela é anafórica, ou ela é relacional, ou ela indica uma coesão que é uma coesão relacional, como as conjunções fazem, ou ela indica uma função de coesão que é referencial, como os pronomes fazem. Então, essa é a única palavra de todo o português, pronome relativo, que exerce duas funções de coesão ao mesmo tempo. Repare que ele vai exercer ao mesmo tempo a função anafórica e a função relacional. E elas são cobradas juntas, Caio, até que se cobram na mesma questão, mas tem que ser estudadas em separado para que você compreenda essas duas funções de coesão. Repare que por que a gente chama de função anafórica, Caio? Primeiro porque ele está recuperando o sentido de uma palavra anterior, né, referindo-se a ela, evitando a repetição desnecessária. Isso é o que se chama de anáfora. Quando você recupera o sentido de uma palavra anterior, evitando repetição. É só o pronome relativo? Não. Quase todos os pronomes fazem isso. Você diz, Caio saiu mais cedo, ele estava doente. Esse pronome ele recupera o substantivo Caio. Então ele recupera o substantivo anterior, evitando repetição desnecessária. Você não diz Caio estava doente, Caio saiu mais cedo. Você usa o pronome para evitar essa repetição. Essa função que você usa para recuperar sentidos anteriores, evitando repetição, é chamada de anáfora. Então, os pronomes relativos, né, eles exercem função anafórica, ou seja, esse que recupera o sentido de médico na oração anterior, evitando repetição desnecessária. Veja, você não diz em português, esse é o médico, ele precisou do médico. Então você diz, esse é o médico, ele precisou dele. Esse é o médico de que ele precisou, do qual ele precisou. Isso é a função anafórica. Recupera um sentido anterior, evitando repetição desnecessária. A outra função é a chamada função relacional. E ela ocorre aí, Caio? Ocorre por quê? Veja só. Você tem uma oração principal que é esse é o médico, e tem uma oração subordinada que é a subordinada adjetiva de que ele precisou. Então, qual é o papel deste pronome, além, claro, da recuperação de sentido que você vê em cima? É iniciar uma oração. Ele inicia a oração adjetiva, ligando-a à oração principal. Isso é papel de conjunções, função relacional. O único elemento não conectivo conjuncional, conjunção, que faz isso é o pronome relativo. Né? Ele não tem função conjuntiva, mas ele liga uma oração a outra, como se fosse uma conjunção. E essas duas funções serão estudadas em separado. Depois da questão, a prova pode juntar. Mas no primeiro momento você estuda a função anafórica, que é essa função de recuperar sentidos anteriores, evitando repetição. E no segundo momento você estuda a segunda função, que é mais fácil, a relacional. As duas são cobradas na prova, geralmente separadas. Mas há questões, você vai ver no final, em que você junta tudo. Então, revisar é viver. Vamos vivendo, que a baiana está chegando. Vamos nessa. Os pronomes relativos sempre introduzem orações adjetivas. Te disse isso no começo, está recuperando aqui, tá vendo? Sempre. Eles vão relacionar a oração adjetiva à oração principal. Essas orações podem ser de dois tipos. Então, toda vez que você tem essa brincadeira de uma, como a gente vai falar, uma relação entre orações, o pronome relativo sempre introduz oração adjetiva, que pode ser de dois tipos, a explicativa e a restritiva. Isso é difícil, Caio? Não, isso é fácil. A primeira é chamada de explicativas, tá vendo? Elas explicam o conjunto universo, né? A que elas se referem. Elas vêm sempre com essa vírgula para ajudar. Esse exemplo aqui está equivocado. Vou escrever um outro que por algum motivo ele saiu atrapalhado. Ó. Você diz, ó, o homem que é mortal vive em média 72 anos. Repare. Ah, mas como é que eu sei que isso aí, Caio, é
oração explicativa ou oração adjetiva? Primeiro, a gente tem que identificar as orações e você faz isso com o quê? Primeiro se identifica logo, ó, o homem, o qual é mortal. Então, este que é igualzinho ao qual, que faz dele um pronome relativo. E pronomes relativos sempre introduzem orações adjetivas. Separe as duas orações. Começa no quê? Ó? O homem vive em média 72 anos. Está vendo essa oração que não tem o conectivo, o pronome relativo, é chamada de oração principal. Essa é a minha oração principal. Mas essa segunda oração, que é mortal, que está intercalada, ó, que é mortal, ela é chamada de oração adjetiva. Ela é introduzida pelo pronome relativo. Toda vez que você tiver em português um pronome relativo, você tem uma oração adjetiva. Mas ela é explicativa ou restritiva? Essa é a grande pergunta. Qual o segredo? Abra o conjunto universo. Ou é matemática? A noção é essa mesmo. Repare, esse é o conjunto universo dos homens. No conjunto universo dos homens, qual desses homens é mortal? Um ou todos? Repare que todos os homens são mortais. Então, observe que essa ideia de ser mortal, ela se refere a todos os homens. Todos os homens são mortais. Então, essa ideia de que todos os homens são mortais está explicando o conjunto universo dos homens. Veja que você se refere a todo o conjunto universo. Não há uma diminuição, que seria chamada de restrição. É isso que você chama de explicação. Então, observe que é matemático mesmo, é conjunto universo. Por isso, eles explicam o conjunto universo. Você abre o conjunto universo do substantivo a que a oração se refere, porque ela se refere a homem. E aí pergunta, essa ideia de ser mortal se refere a um único homem ou a todos eles? A todos. Então isso é uma explicação. Isso é uma oração explicativa. Claro que na hora da prova, se eu não quiser estar perdendo meu tempo nessa análise toda, basta olhar as vírgulas. Se entre esse substantivo aqui, ó, homem, e o que, existe uma vírgula, ó, se ela vem entre vírgulas, basta olhar essa daqui, ó, entre o homem e o que. Se existe a vírgula, ela vem com vírgula, ela é oração explicativa, certo? Essa é a oração subordinada adjetiva explicativa, tá? De novo. O homem que é mortal vive em média 72 anos. Essas vírgulas, ó, são fundamentais. Se vier com as vírgulas, você sabe que esta oração é uma oração adjetiva explicativa. Porque ela está explicando o conjunto universo dos homens ao dizer que todos eles são mortais, certo? Mas para aí, Caio, não. Adjetivo é fácil, restritivo é ainda mais. Como? Veja. Se a explicativa explica, o nome está dizendo restritiva, restringe. Então, as restritivas restringem o conjunto universo do substantivo a que elas se referem. E vem sempre sem vírgulas. Repara o segredo. O homem que roubou foi preso. Essas orações ficaram cortadas, não sei o que houve. Deixa eu escrever de novo. O homem que roubou o banco foi preso pela PM. Repara, olha agora. Achei o quê? Então separo no que? O homem o qual roubou. Então o homem que roubou o banco, ó, foi preso pela PM. Primeira oração, o homem foi preso pela PM. Isso é a oração principal. Tá vendo? Só que o qual roubou o banco, esse o qual roubou, isso aqui é uma oração adjetiva. Que roubou o banco, o qual roubou. É uma oração adjetiva. Poxa, mas ela é explicativa ou restritiva? Entenda primeiro e pegue a dica depois. Abra o conjunto o universo dos homens de novo. Mas observe agora. Roubar o banco se refere a todos os homens ou é ação específica de um ou de alguns homens? Repare que eu estou falando daquele que roubou um só. Eu estou restringindo. É isso que você chama de restrição. Você não está se referindo a todos, mas apenas o homem que roubou. Apenas o homem que roubou é que foi preso pela PM. Apenas o que roubou. Só um roubou. Então essa oração é uma restrição.
Só que visualmente ela tem um segredo na prova, que são as vírgulas. Então você quer entender isso basicamente? Olha as vírgulas. Se você identificou que ela é adjetiva e ela veio com a vírgula, explicativa. Se veio sem a vírgula, restritiva. Veja. O homem que roubou o banco, tá vendo aqui agora? Ó, não tem vírgulas, ó. Sem vírgulas. Então, quando não vem com as vírgulas, isso é uma restrição. Apenas o homem que roubou. Somente aquele que roubou. Esse é o grande segredo. Você identificou que o que é igual ao qual? Primeiro passo, ó. Eu descobri que o que é igual ao qual. Então, eu descobri que esse rapaz é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, então a oração só pode ser adjetiva. Aí, se eu descobrir que ela é adjetiva, como é que eu faço para analisar? Com vírgulas, ela é explicativa. Sem vírgulas, ela é restritiva. Perceba que isso é muito tranquilo. O segredo é você primeiro identificar se o que é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ou seja, que é igual a qual, essa oração que ele introduz só pode ser oração adjetiva. Se ela estiver ali, ó, entre o substantivo e o que, com a vírgula, ela é explicativa. Se entre o que e o homem, que é o substantivo aí no caso, não tem vírgula, ela é restritiva. Com vírgula, explica. Sem vírgula, restringe. Só isso, Caio. Só isso. Mas vamos seguindo, você vai entender um pouco mais. Ó, atenção. E por que então eu não aprendo logo só essa porra, essa pontuação? Fica aí perdendo meu tempo. Você dizia que é igual a qual? Com vírgula. Explicativa. Que é igual a qual? Sem vírgula. Restritiva. Era mais rápido. Só que às vezes a prova não cobra a classificação. Ela cobra o sentido. Por isso que teve que explicar com aquele quadro. Ah, não entendi. Veja só. Quando você coloca a pontuação ou tira ela, você não está mudando só a classificação. Você lembra? Ó, com vírgula, ela era explicativa. Sem vírgulas, ela era restritiva. Então observe que a gente mostrou, claro, que a pontuação ela altera a classificação, mas não só. É isso que está dito aqui nesse slide, que é bastante importante. Porque você não vai alterar apenas a classificação. Você também vai alterar o sentido. E a prova, às vezes, cobra isso. A mudança de sentido. Ah, não entendi. É tranquilaço. Deixa eu te mostrar. Duas frases que, para o leigo, não é o seu caso, são exatamente iguais, idênticas. Mesma classificação, Caio. Repare, os médicos que se humanizaram são valorizados pelos pacientes, os médicos que se humanizaram são valorizados pelos pacientes. É igual. É só uma questão de estilo. É uma questão de estilo, você vai se lenhar. Qual é o meu estilo? Estilo vou me lenhar. Porque não tem nada de igual aí. Só é igual para o leigo. Só é igual para o aluno que não aprendeu. Não é seu caso. E a gente está revisando. Mentira, estou vendo de novo. A gente está revisando. Porque eu já vi isso, cara. Eu só estou revisando. Se esteve conosco no ponto médio ao longo do ano, você viu. Se não esteve, ai, ai. Isso não é revisão não, viu, cara de pau. Então veja com cuidado, porque eu sei que você não viu. Então você não está nem revendo, está vendo pela primeira vez. Os que estão revendo, claro, isso é muito mais tranquilo. Repare, ó, esse que é igual ao qual. Aqui no caso, os quais, perdão, porque no plural. Ó, os dois que são iguais a os quais. Repare, os médicos, os quais se humanizaram, nos dois casos. Então observe que se ele pode ser igual aos quais, isso aqui é o pronome relativo. Pronome relativo. E se isso aqui é o pronome relativo, logicamente as duas orações são chamadas de orações adjetivas. Porque o pronome relativo só pode iniciar uma oração adjetiva. Ah, é mesmo, você já mostrou isso aí, eu já tinha visto, eu me lembrei. Então, se o pronome é relativo, as duas orações são adjetivas. Tempo de correr. E elas não são iguais? Não. Lembra? Nós lhe dissemos que a presença ou ausência da pontuação mudava o sentido. Quando você tem essa vírgula aqui entre o substantivo e o que, isso aqui está indicando que é uma explicação.
Essa oração é uma oração explicativa. Ó. E quando você não tem a vírgula, como a de baixo, não tem a vírgula, cadê a vírgula? Não tem. Isso aqui indica a presença de uma restrição. Então, essa é uma adjetiva restritiva. Em linhas gerais é bem tranquilo, tá vendo? Você achou o que igual qual, pronome relativo, as duas são adjetivas. Só que a de cima tem vírgula e a de baixo não. Aqui tem vírgula, é uma explicação, oração adjetiva explicativa. Aqui não tem a vírgula, é uma restrição, oração subordinada adjetiva restritiva. Então, cá, a pontuação mudou a classificação, sim, mas não só. Porque quando você identificou que essa oração é explicativa, qual era o gráfico da explicativa? Você se lembra? Então você tinha um gráfico que dizia que nesse caso o substantivo era médicos. Então essa oração que se humanizaram se refere a todos. Então no primeiro texto você está me dizendo que todos os médicos se humanizaram e por isso são valorizados pelos pacientes. A informação de cima, ela diz que todos se humanizaram, porque ela está explicando o conjunto universo dos médicos. Mas se você olhar de baixo, repare, lembre do gráfico, você está dizendo que quem se humanizou foi apenas uma parte. Apenas os médicos que se humanizaram são valorizados pelos pacientes. Então essas orações não dizem a mesma coisa. Às vezes a prova diz a retirada das vírgulas da linha 1 não altera o sentido do texto. Falso. Porque o sentido do texto ali em cima está dizendo que todos os médicos se humanizaram e são valorizados pelos pacientes. O sentido do texto 2 aí embaixo está dizendo que apenas os que se humanizaram, dando a pressupor no segundo texto que há ainda médicos que não o fizeram, que não se humanizaram. Então a vírgula não muda só a classificação, ela muda a classificação e muda o sentido do texto. E aí vai uma dica para você quando for escrever a sua redação. Porra, Caio, eu vou botar uma oração adjetiva e eu estou na dúvida. Eu boto vírgulas ou não? Você vem escrevendo e diz, ó, os políticos brasileiros que roubam o povo merecem a morte. Beleza. O que é que você quer dizer? Que todos os políticos roubam ou há alguns que não roubam? Repare que se você quiser dizer que somente os que roubam merecem a morte, dando o direito de que haja políticos que não roubem e, portanto, não merecem morrer, você deixa sem vírgula. Porque sem vírgula são apenas os que roubam merecem morrer. Mas se você disser que todo político é ladrão e tem que morrer, aí tem que botar a vírgula. Porque quando você coloca a vírgula, essa oração que está aqui, ó, que roubam o povo, passa a se referir a todos. Se você bota sem a vírgula, apenas os que fazem isso. Esse é o segredo. Se forem todos, bote a vírgula. Se são só os que fazem isso, tire a vírgula. Esse é o segredo na hora de pontuar na redação também, certo? Vamos adiante. Tá vendo aqui? Quando você diz os médicos que se humanizaram e coloca as vírgulas, tá vendo? Essas vírgulas indicam que se trata de uma explicação e, portanto, todos se humanizaram. Quando você não coloca a vírgula, ó, não tem vírgulas separando as orações, essa ideia de que se humanizaram são apenas os que se humanizaram. Então, lá de cima está dizendo que todos os médicos se humanizaram e por isso são valorizados. Na de baixo está dizendo que apenas os que se humanizaram são valorizados, dando o direito de que haja os que não se humanizaram. Percebeu? Então a vírgula não muda a sua classificação. Essa oração é uma... Oh, desculpa, deixa eu mudar a cor. Essa oração aqui, ó, de cima, ela é uma oração subordinada adjetiva
explicativa. Ó, explicação. Já de baixo é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Não muda só a classificação. Muda a classificação e muda o sentido, certo? Segue. E a função anafórica, Caio, que você disse que era a mais difícil? Por que ela é a mais difícil, Caio? Porque, além de recuperar o sentido da oração anterior, né, esse pronome relativo passa a exercer a função sintática que era da palavra recuperada na outra oração. Ah, não entendi. Vou fazer um esquema aqui embaixo fácil para você entender. Olha só. Você tem aqui, ó, a primeira parte da oração principal, aí com vírgula ou sem vírgula vem uma oração adjetiva que tem um que, e vem a segunda parte da oração principal. Tá aqui, belezinha. Como você viu várias ali. Então o segredo é que este que, ele está recuperando aqui uma palavra anterior, um termo anterior. Então quando ele faz isso, repare que são duas orações diferentes. Esse termo, ele tem uma função nessa oração principal. Então, este termo ele terá uma função nessa oração principal. Só que nessa oração adjetiva que está aqui em cima, oração adjetiva, eu vou até apagar, vou botar com a cor igual para você entender exatamente o que eu estou querendo falar. Deixa eu apagar aqui e botar com a cor igual. Aqui em cima tem que ser azulzinha porque é a principal. Então existe um termo aqui, ó, que tinha uma função. E eu recuperei ele com o quê? Então a função que ele tem na oração principal, na azul, continua. Mas e a função que era dele na segunda oração? Agora passou a ser exercida por quem? Pelo que. Então este que, além de recuperar essa palavra aqui, ó, que está marcada com o nome de termo em vermelho, ele passa a exercer uma função sintática. Ah, não entendi. Uma oração bem simples para você entender. Você diz, ó, eu comi o bolo que minha mãe comprou. Vamos fazer o esquema aqui de baixo? Vamos lá. Eu vou pegar a azul para marcar a oração principal. Ó. Eu comi o bolo. Segunda oração, que minha mãe comprou. Então a oração adjetiva não está intercalada essa, ela está no final mesmo. Que minha mãe comprou, oração adjetiva. Repare que este que, ele está recuperando a ideia do bolo. Está aqui, ó, o bolo. Só que se você olhar na oração principal, ó, eu comi o bolo. Este bolo é objeto direto de comer. Mas este que está recuperando o bolo. Ó. Eu comi o bolo, minha mãe comprou o bolo. Este que aqui ó, equivale a o bolo. Repare que este que ele é o bolo de novo. Então eu preciso saber qual é a função que este que vai exercer na oração adjetiva. Você diria, ó, minha mãe comprou o bolo. É por isso que o português não repete. Eu não digo eu comi o bolo, minha mãe comprou o bolo. Você tira o bolo e bota o quê? Só que se você botou o quê no lugar do bolo, qual é a função que esse quê tem? Repare que nesse caso está bem facilzinho, ó. Porque este bolo aqui, ó, é este que está aqui em cima. Então, qual é a função que esse bolo tem na oração adjetiva? Minha mãe, sujeito, comprou, quem compra, compra algo, o bolo, objeto direto do verbo comprar. Se o bolo é objeto direto do verbo comprar, essa é a função do que? Ele está no lugar do bolo, ele passa a ser o objeto direto do verbo comprar. Isso é difícil, Caio? Não. Mas é preciso observar, analisar, ver fazendo algumas vezes,
para que você não seja enganado por uma prova perversa. Vamos adiante para você ver. Ó. Veja aqui, a hidroxicloroquina que ela usa poderia curar o coronavírus. Primeira coisa, separe as duas orações. Ó. Achei o que é igual ao qual. Aqui é a qual, desculpe. A hidroxicloroquina, a qual ela usa. Poderia curar o coronavírus. Muita gente idiota acreditou nisso aí. E continua acreditando. Nessa semana, o presidente disse que o Pazuello, o ministro da Saúde, ficou curado porque usou hidroxicloroquina. Eu não sei não. Não vai parar a estupidez desse povo. A hidroxicloroquina poderia curar o coronavírus. Isso aqui é a famosa oração principal. E essa oração cai iniciada pelo quê? A oração iniciada pelo quê igual ao qual é que a gente chama de oração adjetiva. Então, se você quisesse fazer a primeira análise, que é a análise da classificação da oração, veja como era fácil. Chegava aqui, ó, entre o substantivo hidroxicloroquina e o que via não tem vírgula. Então, essa é uma oração adjetiva restritiva. Só que agora eu não estou lhe cobrando a oração adjetiva, eu quero a função do que. Qual é a função sintática que esse que exerce? Veja qual é o segredo. Separe as orações. A hidroxicloroquina poderia curar o coronavírus. Primeira oração chamada de oração principal. Veja que essa primeira foi chamada por nós aí de oração principal. Essa é a oração principal. E a que usa é a oração adjetiva. Beleza. Como é que eu sei a função que o que tem? Você vai pegar a palavra que ele substituiu, que é a hidroxicloroquina, e botar de volta no lugar do que. Tá vendo? A hidroxicloroquina, ela usa, que aqui esse aqui é a hidroxicloroquina. Reorganiza a oração. Ela usa a hidroxicloroquina. Ela, sujeito, usar é um verbo de ação, essência, aquilo que foi usado. Quem usa, usa algo, verbo transitivo direto. A hidroxicloroquina, objeto direto. Se ela era objeto direto na oração adjetiva, quando você coloca o que no lugar dela, ele passa a ter a mesma função. Este que é o objeto direto. Ah, é sempre objeto direto, Caio? Porque eu já... Não é sempre não. Calma. Aí você viu dois exemplos, tem que ver e continuar comparando, você vai ver que esse que pode exercer várias funções sintáticas diferentes. Por isso que a cobra prova é ótimo. Que a prova cobra, certo? Vamos seguir, vamos outros exemplos, você viu? Eles podem exercer a função sintática. Pode, Caio? Pode. Como? Pronomes relativos exercem na oração adjetiva a função sintática que seria do termo substituído. De qualquer termo. Dê um exemplo aí, ó. Olha aqui. Esse está como objeto indireto. Ó. Esse é o médico de que ele precisou. Separa duas orações. Esse é o médico, separei no pronome relativo, tá vendo? Esse é o médico do qual ele precisou. Esse é o médico. Isso aqui é a oração principal. De que ele precisou, do qual ele precisou. Isso aqui é a oração adjetiva. Então, para saber qual é a função que o que tem na oração adjetiva, você devolve o médico, você diz, ó, aí bota o médico no lugar, ó, o médico, ele precisou. Porque você botou o médico no lugar do que era o que aqui, ó, de que ele precisou. Tá vendo? Aí você vai reorganizar, que isso aqui tá bagunçado, ó. Ele precisou de mais ósseo e faz a contração do médico. Aí você classifica o médico, repare. Ele, sujeito. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém, transitivo indireto. Então, do médico, objeto indireto. E se o médico é objeto indireto, qual é a função do que está no lugar do médico? Olha aqui, ó. Objeto indireto. Tá vendo? Você só vai separar e devolver. Quando você devolve o substantivo para o lugar do que, a função que esse substantivo tem é a função do que. Repare, ó. O médico que o atendeu foi demitido. Tá vendo? Vamos lá. Vamos botar aqui em cima, ó. Separa as orações.
Essa primeira oração é a oração principal, está aqui, ó, o médico foi demitido. Oração principal. Aí eu estou na dúvida do que, Caio? Pergunte, que é igual a qual? O médico, o qual o atendeu, beleza. Então isso aqui é pronome relativo. E essa oração aí é uma oração adjetiva. Oração adjetiva. Ô, Caio, diga. Ele perguntou o tipo? Não, ele está perguntando o quê? Mas se eu quisesse indicar o tipo, ou se a questão perguntasse, bastava olhar aqui, ó. Não tem vírgula. Ela seria uma adjetiva restritiva. Ela restringe o médico, beleza? Só que eu quero é o quê? Então você vai, ó, separar as orações. Primeira, a oração principal. O médico foi demitido. O médico foi demitido. Depois a oração adjetiva, que o atendeu. Então este que recupera o médico. O que é que você faz? Devolve. Você diz, ó, que o atendeu. Que o atendeu. Tá vendo? Só que este que aqui, quem é? O médico. O médico. Você diz, ó, esse que é o médico. Então você diz, ó, o médico o atendeu. Quem atendeu ele? O médico, o sujeito. Se esse médico é o sujeito de o atendeu, essa é a função do que, ó? Sujeito. Tá vendo? Então você vai exercer a função que era da palavra que você substituiu. Ah, mas eu não sei qual é. Devolva a palavra. O médico foi demitido. O médico o atendeu. Se o médico é sujeito de atender, este que está no lugar do médico é o sujeito também. Certo? Vamos para o segundo. O que? Conjunção integrante. Eu gostei disso, Caio, mas nas questões da prova, você vai ver daqui a pouquinho, é muito mais fácil, você vai ver que é só treino. A questão é boba. E a conjunção integrante, Caio, ele sempre, primeiro, ela não equivale ao qual. Você vai botar o qual, não funciona. E ela sempre introduz uma oração que pode ser trocada, ela, a oração inteira, pelo pronome isso. Como assim? Não entendi. Você me diz, ó. A professora disse que a rede caiu. Coisa mais comum no Brasil, infelizmente, meu Deus. País desgraçado, rapaz. A educação fica em último plano. Não pode voltar. Eu não entendo. Vou fazer um desabafo rápido, que vocês têm revisão, você não quer ouvir isso, mas é foda. Shopping abre, praia abre, tudo. Só escola que menino pega vírus, né? Só escola que pega Covid, né? Agora o filho da puta, com todo respeito, mas a palavra é essa, o filho da puta do prefeito diz que no verão vai abrir as praias plenamente para os turistas. Você já sabia que tinha Covid, abriu no Carnaval 2019, trouxe essa bosta pra cá, acabou com a gente. Agora começa a melhorar um pouco, às custas de nosso sacrifício, empresas falindo, pessoas sem trabalho. Você aí agora quer, com a segunda onda na Europa, a segunda onda na Espanha, na Itália e na Portugal tá pior que a primeira. Aí você vai abrir para eles virem para cá no verão com a praia livre para todo mundo ir e pegar. Quer dizer, eu não vou votar. Você vai votar essa eleição? Não vou, porque escola é perigoso. Escola é perigoso. Qual o lugar mais perigoso? Eu votei domingo na eleição? Não votei não. Por que não votou, cara? Porque escola é perigoso. Se você botasse para eu votar na praia, eu tinha ido. Se tivesse botado para eu votar no shopping, eu tinha ido. Se tivesse botado para eu votar na fila da Caixa Econômica Federal, eu tinha ido, porque esse lugar não pega Covid. O governo disse que não pega e liberou tudo. Mas eu ia votar na escola? Não, escola pega Covid. Escola é perigoso, vou não. Me deixa, desabafo, vamos voltar, vamos voltar. Me dá oração aí, Caio. Você diz, ó, a cidade tem necessidade de que haja investimentos na infraestrutura. Repare, dois Qs, ó. Que lá em cima, que cá embaixo, que aqui e que aqui. A professora disse o qual a rede caiu? Não.
A cidade tem necessidade do qual haja? Não, peraí. Aqui é disso. A professora disse isso. A oração toda troca pelo isso. A cidade tem necessidade disso. Tá vendo? Você troca a oração inteira pela palavra isso. Se você troca a oração inteira pelo isso, essa oração é substantiva e esse que é conjunção integrante. Ah, é assim, ó. Ela disse que trará os equipamentos hoje. Ela disse isso. Tá vendo? Se eu posso trocar a oração inteira pelo isso, esse que é uma conjunção integrante e esta oração é uma oração substantiva. Certo? Siga seu barco. Essas orações que equivalem ao isso, elas vão valer como função sintática. Então, olha o grande segredo. Quando você diz ela disse isso, você tem duas coisas que você pega na hora. Primeiro, que este que é uma conjunção. Então, se está introduzindo uma oração substantiva, você pode dizer sem nenhum problema que este rapaz é uma conjunção integrante. Ó, é uma conjunção integrante. Conjunção integrante, beleza? Até aí? Então vamos lá. Se é conjunção integrante, esta oração inteira aqui, ó, é chamada de oração subordinada substantiva. Substantiva, certo? Conjunção integrante, oração substantiva. Qual o segredo? Diferentemente do que pronome relativo, a conjunção, porque nenhuma tem, não é só essa não, é nenhuma, não exerce função sintática. Então, diferentemente, não exerce função sintática. Diferentemente do que pronome relativo, você acabou de ver que exerce função sintática, a conjunção integrante não exerce. Quem é que exerce? A oração inteira. Essa oração substantiva inteira é quem passa a ter função sintática. A oração. O que não. O que conjunção integrante não. Então, a oração. Ah, mas como é que eu vou classificar uma oração inteira? Não vai. Você vai substituir o isso. Você vai classificar o isso, que você não é besta. Você não disse, ela disse que trará os equipamentos hoje. Ela disse isso. Classifique, ó. Ela, sujeito. Quem diz algo, verbo transitivo direto. Então, isso, objeto direto. Se o isso é objeto direto, a oração que foi trocada pelo isso tem função de objeto direto. Percebeu? Lembrou? Tive isso lá no estudo do que foram 4 aulas. Aqui tem que ser uma só, porque é revisão. Ó. Qual é o grande segredo, Caio? Vamos relembrar. Vamos comparar as duas para relembrar e poder fazer as questões. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço para identificar se é pronome relativo ou se é conjunção integrante? É fácil. Você tenta botar o qual no lugar. Porque o pronome relativo, o que é igual ao qual. E a conjunção integrante não tem nada que coloque no lugar dela. Nada. E qual o segredo então, Caio? Toda vez que o que for igual ao qual, a oração é chamada de adjetiva. Toda vez que a oração não puder botar o que e ela puder ser trocada pelo pronome isso, a oração é substantiva. Então a primeira coisa é identificar os ques e as orações. Se o que é igual ao qual, a oração é adjetiva. Se eu não posso botar o qual, mas a oração inteira é igual a isso, o que é conjunção integrante e a oração é substantiva. Funciona assim. Aí, se eu identifiquei que o que é igual ao qual e a oração é adjetiva, aí ele pode me perguntar duas coisas. Qual é, Caio? Primeiro, a classificação da oração, porque ela pode ser explicativa ou restritiva, e aí é a pontuação. Se vier com as vírgulas, eu vou chamar de explicativa. Se vier sem, vou chamar de restritiva. Ah, e a mudança da pontuação muda só a classificação? Não. Lembra? Quando você diz o médico que se humanizou, ó, não tem a vírgula. Então isso aqui é uma restritiva, vou mudar de cor. Não tem a vírgula, certo? Toda vez que não tem a vírgula, ó,
Entre o substantivo e o que não tem a vírgula. Então, essa oração que se humanizou é uma restrição. Mas se tiver a vírgula, olha ali, ó, com a vírgulazinha, entre o que e o médico, ó, a vírgula. Com a vírgula, ela é uma explicação, uma oração explicativa, certo? E só muda isso? Não, muda o sentido. Repare quando você tiver uma restrição, ela se refere a apenas. Quando for uma explicação, é todos. Significa que na de cima, apenas os que se humanizaram, porque é restrição. Na de baixo, todos se humanizaram, porque é uma explicação, certo? Não esqueça, essa bobagem aqui é cobrar demais na prova. E aí, às vezes, ele pode cobrar não a função relacional, mas a função anafórica. Qual é, Caio? As funções sintáticas que o que pode exercer. Então, ele tem função sintática de substantivo, ele pode ser o sujeito, ele pode ser objeto direto, indireto. Ele tem função sintática e a prova pode cobrar. Quando você identificou que é a conjunção integrante, aí é um pouquinho mais fácil. Que quando você identifica a conjunção integrante, você só vai classificar a oração. Você diz, ó, a pesquisadora disse isso. Fica claro isso. Aí eu faço o quê? Classifico isso. Ó. A pesquisadora sujeito disse, quem diz algo, isso, objeto direto. Então, essa oração objetiva direta. E a de baixo? Fica claro isso. Isso fica claro, sujeito. Lembra? Você classifica o isso, e aí a classificação da oração está feita. A gente fez isso lá nas aulas de que, aqui a gente só está revisando, tem que juntar 4 aulas para fazer uma de revisão. Nem sei se foram 4, foram 5 aulas. A gente junta tudo para aula de revisão. E aí é só revisar, relembrar o que a gente tinha visto. Aí a gente consegue fazer as questões, Caio? Consegue. Todas elas. Duvido. Vamos ver. Olha aí, primeira questão. Erdogan, como você talvez saiba, foi o criador da Cruz Vermelha e, para além dessa instituição específica, o fundador do humanismo moderno, ao qual ele dedicou toda a vida. Esse ao qual é igual ao quê? O que é igual ao qual é igual ao quê? Mesma coisa, tá vendo? Então ele está dizendo, ó, ele dedicou toda a vida ao qual. Então esse que está recuperando o termo anterior, que é humanismo moderno. O núcleo é humanismo, então ele recupera o humanismo. Ó, tudo, mas a ideia principal é o humanismo. Então ele diz, ó, o conector pronominal que aparece regido de preposição, olha a preposição aqui, ó, então isso é verdade, ele aparece regido de preposição, verdade, é o a, aqui, ó, retoma no contexto o principal elemento temático, que é o humanismo. Repare, esse é o qual recupera quem? O humanismo moderno. E ele diz, recupera o humanismo moderno. Tudo até aqui agora é verdadeiro. E funciona como objeto indireto. Aí eu não sei, Caio, tem que ver com calma. Como é que eu faço? Separe as orações. Você diz, ó, o fundador do humanismo moderno, ao qual ele dedicou toda a vida. Então, esse ao qual recupera o humanismo moderno. Então, troque. Você vai dizer, ó, troque, pode trocar. Você diz o qual, humanismo moderno. O humanismo moderno ele dedicou toda a vida. Ao humanismo moderno, ele dedicou toda a vida. Tá fora de ordem, né, Caio? Claro, você bota na ordem. Ó. Ele dedicou toda a vida ao humanismo moderno. Classifique sua banana. Você diz, ó, ele, sujeito, quem dedica algo, toda a vida, objeto direto,
a alguém, a humanismo moderno, objeto indireto. Esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Observe, ele está dizendo que funciona como objeto indireto. A humanismo moderno era o objeto indireto, então o ao qual é objeto indireto, essa proposição é verdadeira. Viu? Dá um pouquinho de trabalho, porque ele pede muitas classificações às vezes, mas é objeto direto, indireto, tá certo. Tá vendo? Uma segunda. Segundo a autora, a manutenção do ingresso nas faculdades de medicina por meio de vestibulares que exigem apenas disciplina de conteúdo científico ou discriminação dos conteúdos humanitários para uma profissão que lida diretamente com vidas humanas, a integração apenas de conteúdos com justa... Caio, repare como essa questão é pilantra. A oração que lida diretamente com vidas humanas apresenta uma explicação referente a uma das causas pelas quais os autores chegam à conclusão explicitada no final do texto. Quer dizer, eu tenho que ler o final do texto para ver se isso é uma causa do final do texto? Porra, eu vou demorar. É malandragem. Repare que isso é uma perversidade da prova. O que ele está de verdade perguntando é isso aqui, ó. Essa oração é uma oração que apresenta uma explicação. Repare, para uma profissão a qual lida, então isso aqui é uma oração adjetiva. Aí eu tenho que chegar aqui e fazer o quê, Caio? Olhar e perceber que entre o substantivo profissão e o que tem vírgula? Não. Isso aqui é uma restrição. Só isso. Ele está dizendo que é uma explicação. Falso. Isso aqui chama cortina de fumaça, essa parte aqui, ó. Para que o aluno bobo fique lá lendo o texto 1 milhão de vezes, se atrase todo, não termine a prova. Ele disse que é uma explicação. E, na verdade, é uma restrição. Você vai ver isso várias vezes. Ele bota uma cortina de fumaça lá que parece que tem que voltar o texto 1 milhão de vezes, quando, na verdade, você não tem. É apenas para analisar se você tem uma explicação ou uma restrição. Viu que bobagem, que maldade? Vamos adiante. Ó, a oração que na Câmara de Apucarana, na prestação de contas, acontece todo mês, apresenta valor sintático subjetivo. Esse valor subjetivo aqui é valor de sujeito. Ele está dizendo que é o sujeito da oração principal. Vamos lá. Você sabia que na Câmara de Apucarana a prestação é todo mês? Você sabia isso? Olha aí que é a pergunta dele. Você sabia isso? Esqueci o lugar errado. Você sabia que na Câmara acontece todo mês? Você sabia isso? Observe. Você, sujeito, quem sabe, sabe algo, transitivo direto. Isso, objeto direto. E ele está dizendo que é sujeito. Isso é falso. Essa oração tem valor de objeto direto. Ela completa o sentido do verbo. Ela não é sujeito. Viu que maldade miserável? Rapaz, esses caras são tristes. Você que fique desatento. Próxima. Ó. Essa questão que a gente não coloca lá, a gente colocou na aula, não falei na revisão, mas vou chamar a atenção aqui na observação da questão. Olha, o pronome cujo e suas variações, cujo, cuja, cujos, cujas, não pode ser trocado por nenhum outro pronome relativo. Não pode, tá? Então, assim, o que, o qual, o quem, né, eles se intercambiam. O onde também, o cujo não pode. Então, o cujo é o único pronome relativo que indica posse em português. Você lembra disso, deve lembrar. Se não lembra, estou relembrando. Revisão. O cujo indica posse. É o único dos relativos que indica posse. Nenhum outro indica posse. Então, ele não pode ser trocado por nenhum outro. Quando ele diz, ó, pode ser substituído por cujo, não pode. Isso aqui não pode. Nem o onde é pronome relativo é. Isso aqui está verdadeiro. Retoma canteiros, retoma. Canteiros nos quais. E pode ser trocado pelo cujo? Não, nunca. Nunca pode ser substituído. Nenhum deles. Então isso aqui é só uma chatice. Bota na cabeça. O cujo
é um pronome relativo que não pode ser trocado por outros pronomes relativos em português. Essa questão simples é uma questão bem tranquila também, velhão. Rapaz, que você começa a pegar a manha, você vê que esse negócio aqui de dificuldade não tem nada. Né? É só mesmo estar atento. Ó. É sabido isso. Pronto. É sabido isso. Ó. É sabido isso. Isso é sabido. Isso é sabido. Repare, ó. Isso, sujeito. Essa oração tem valor de sujeito. A oração, blá, 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 tem função subjetiva e está inserida, é verdadeiro. Essa parte aqui, ó, foi erro, não sei nem que diabo de texto era, não dá para julgar, porque eu me esqueci de pegar o rei do final da questão. Então, até aqui onde está, a idade é uma desgraça. Até aqui onde está, é verdadeiro, ele é sujeito. Ela tem função de sujeito na estrutura em que está inserida. Verdade. Beleza? Isso é sabido. Então, que blá, 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 tem informação, é sabido. Isso é sabido, sujeito. Função subjetiva. Certo? Segue. 6. Metaforicamente, menores passaram a ser todos aqueles aos quais a sociedade atribuía um significado social negativo. Aos quais é o quê? Já está aqui, é o quê? Aqueles a que a sociedade atribuía um significado social negativo. Então, pronome relativo preposicionado aos quais, verdade, esse a é uma preposição. Então, ele está preposicionado, verdade, em parará, retoma o termo todos aqueles, sim, ele recupera todos aqueles, ó, todos aqueles, funcionando como um complemento verbal. Aí eu tenho que fazer a análise sintática, porque ele diz, ó, a sociedade atribuía um significado social negativo a todos aqueles. Então, esse a todos aqueles aqui, ó, tá aqui, ó, todos aqueles. Então, a sociedade sujeito, atribuía, quem atribui algo a alguém, é um verbo bitransitivo. O que é que ela atribuía? Um significado social negativo, objeto direto, a todos aqueles, objeto indireto. E o objeto indireto é um dos tipos de complemento verbal, verdadeiro, proposição verdadeira. Grande, mas verdadeira, bem tranquila, inclusive, de classificar. Muito parecida com aquela anterior do Henri Dunant, lembra? Que também era um objeto indireto, só que aqui, ele, em vez de chamar de objeto indireto, chama de complemento verbal. Complemento verbal é hiperônimo. Você tem dois tipos de complemento verbal, o objeto direto e o indireto. Se é um objeto indireto, é um complemento verbal. 7ª questão. É importante destacar que a configuração valorativa do homem-massa não segue parâmetros, né, sociais ou econômicos específicos, blá, blá, blá. É importante destacar isso. Ó, é importante destacar isso. Tá vendo? Completa o sentido do verbo destacar. Então, vamos lá, que eu quero ver se isso é verdade. Primeiro, ó, é importante destacar isso. Então, destacar isso é importante. Quem destaca, verbo transitivo direto, destaca algo. Isso, objeto direto. Então, ele está dizendo que isso é um objeto direto. Por quê? Porque completa o sentido do verbo destacar. Verdade, ó. Quem destaca, destaca alguma coisa. Isso, objeto direto. E objeto direto e indireto são chamados de complementos verbais. Então, eles completam o sentido do verbo. Aí que vem aquela brincadeira que a gente falou em aula anterior. Vamos lembrar de novo aqui agora. Que a prova ela tem, às vezes, a taxonomia de Bloom. Ela quer saber a aplicação. No caso das orações substantivas, quando ele cobra a aplicação, é o outro verbo. Repare, ó. Essa informação não deve ser menosprezada. É verdade isso, Caio? É. Por quê? Porque ele disse que é importante. Se é importante, não deve ser menosprezada. Percebeu? Essa primeira parte aqui, ó, é que ele usa para fazer a fundamentação contextual.
Então, isso, essa oração toda aqui, ó, que a gente chamou de isso, tudo isso aqui, ó, completa o sentido do verbo destacar. Tá vendo? Então, complemento verbal, objeto direto de destacar. E é importante. Então, essa informação que foi destacada é importante. Se ela é importante, não deve ser menosprezada. Verdadeiro. Percebeu? E você vai ver outra desse tipo aí na frente. Ó. É quase inacreditável que jornais e jornalistas se unam para pedir que o Estado seja dotado de instrumentos. Aqui, ó. Que o Estado seja dotado de instrumentos. Então, ó, pedir isso. É quase inacreditável que jornais e jornalistas se unam para pedir isso. Então, ó, pedir. Quem pede, pede algo. Verbo transitivo direto. Então, isso, de novo, objeto direto, complemento verbal. Ele diz, apresentando, completa o sentido da forma verbal pedir. Então, ó, completa porque é um complemento verbal. Isso aqui está correto. Apresentando o comportamento de jornais e jornalistas quanto à sua própria liberdade de expressão. Verdadeiro. Porque é quase inacreditável que os jornais e jornalistas peçam para que o Estado cerceie sua liberdade. Cercear sua liberdade. Sua de quem? Jornais e jornalistas. Verdadeira proposição. Tá vendo? Segue o barco. Nona questão. Ignoram que, como diz o sociólogo Carlos Martini, em Atenas a ágora era a praça onde se expressavam as opiniões. Ele diz, ignoram que em Atenas a ágora era a praça, blá blá blá. Então, era a praça. Esse pedaço aqui não era para eu ter sublinhado. Me desculpa, deixa eu apagar. Peraí. Ignoram que em Atenas a ágora era a praça. Então, quem ignora, ignora algo. Ignoram isso. Então, eles ignoram, quem ignora, ignora algo, verbo transitivo direto, isso, objeto direto. Aqui é uma maldade clássica da análise sintática, não da oração. Porque objeto direto é complemento verbal. Então ele completa, ele não modifica. Tá vendo? Complemento completa, não modifica. Isso é falso. Complemento verbal não modifica, completa. Décima. Ao tratar dos elementos que considera particularmente importante, ressalta que os intelectuais apresentam um papel fundamental. Então, vamos para o primeiro. Ressalta isso. Então, ressalta é um verbo transitivo direto. Quem ressalta, ressalta algo. Isso. Objeto direto. Direto. Então, vamos para a segunda. Alertando-os sobre a possibilidade de um fazer político, o qual... Epa, vou mudar até de cor. Vou mudar até de cor. Isso aqui é adjetiva, tá vendo? O qual esteja condizente, blá, blá, blá. Então, vamos devagarinho. Vamos fazer a brincadeira aqui toda completinha. A primeira é uma oração substantiva, porque equivale ao isso. E este que é uma conjunção. Conjunção integrante. No segundo, o que é igual ao qual. Se o que é igual ao qual, ó, este que é igual ao qual, isso aqui é um pronome relativo. Essa oração, que tem pronome relativo, é chamada de oração adjetiva. Certo? Adjetiva. Se quiser o tipo, ó, não tem vírgula, adjetiva restritiva. Vamos lá. O conector que em que, blá, 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 e em que, blá, 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 introduz orações que recebem diferentes classificações. Verdadeiro. Por que, Caio? Vou até mudar minha cor, que eu achei mais bonito. Verdadeiro. Ó, recebem diferentes classificações. Verdadeiro. Por quê? Porque um é adjetiva
e a outra é substantiva. Então elas são diferentes. Pois só o primeiro é conjunção, falou conjuntivo, verdade. O primeiro é conjunção integrante, o segundo é pronome. Isso é uma questão um pouquinho mais legal, mais trabalhosa, para quem viu o assunto e entendeu. Percebeu? Questão boa, essa questão é boa. Vamos adiante. Questão 11. Fica claro isso. Então aqui já vi que a porcaria é substantiva, tá vendo? Fica claro isso. Eu botei o isso no lugar. Ó, fica claro isso. Então fica claro isso. Já sei que ela é substantiva. Vou classificar. Isso fica claro. É sujeito. Então a oração é subjetiva. Então vamos lá. A oração que blá 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 tem valor subjetivo, verdade. Ela tem função de sujeito, verdade. Por que sujeito, Caio? Porque você bota no lugar. Isso fica claro. Lembra? O que é que fica claro? Isso, sujeito. E evidencia uma constatação quanto à importância do cuidado. Ele constatou alguma coisa? Constatou. De novo, ó. Essa parte de baixo, essa cortina de fumaça aqui de baixo, se refere à oração principal. Se fica claro, é uma constatação. Eu constatei que fica claro. Certo? Verdadeira proposição. Segue o barco. 12ª, 12ª, questão 12ª. A psicanalista Débora Pimentel, em entrevista ao canal Saúde, fala da saúde mental dos médicos e defende que, ó, defende que, vamos nós, de novo, ela defende isso, que é preciso fazer escolhas, tá vendo? Ela defende isso. Quem defende, defende algo, verbo transitivo direto, então o isso funciona como objeto direto. Vamos lá. O conector que introduz um complemento verbal, verdade, porque objeto direto é complemento verbal, isso aqui é verdade, que explicita a opinião. Explicita a opinião, de novo, essa parte vem na oração principal, tá aqui, ó, defende. Se a autora está dizendo que ela defende, você está explicitando a opinião dela, da entrevistada, isso é verdadeiro, tá vendo? Você tem aí taxonomia de Bloom. Repare que ele explica morfossintaticamente a oração, depois pergunta no contexto. Geralmente, o entendimento de oração subordinada, substantiva, no contexto, é a oração principal. Tá vendo? Defende isso. Então, o isso é o objeto direto. E como ela disse, defende, é a opinião que ela defende, a opinião explícita da entrevistada. Certo? 13ª questão. A psicanalista Débora Pimentel vem a mesma questão, chatíssima, uma em cima da outra. E defende que, para bem viver, é preciso fazer escolhas. Veja que você tem uma oração dentro da outra. Porque é preciso isso. Repare que o isso agora está ligado ao preciso. Tá vendo? É preciso. Então, isso é preciso. Sujeito, tá vendo? A oração fazer escolhas apresenta-se com função subjetiva, evidenciando algo necessário. De novo, vou até apagar, deixa eu botar as cores certinhas, vou bem devagarinho, para que a gente não tenha nem problema de acertar e matar a pau, tá vendo? Ó, primeiro ele diz, é preciso isso. Então, isso é preciso. Se isso é preciso, sujeito. Esta oração tem função do sujeito, função subjetiva. Então, ele diz, ó, apresenta-se com função subjetiva. Isso é absolutamente correto, verdadeiro. Só que aí ela vai contextualizar. De novo, a contextualização de uma oração subordinada substantiva geralmente vem aonde? Na principal. Porque ele diz que é preciso. Se é preciso, você está evidenciando algo considerado necessário. Ó, é preciso. Essa questão é verdadeira. Tá vendo? É preciso isso. Isso é preciso. Questão número 13. 14. A recente resolução do Conselho Federal de Medicina, que disciplina. Parará. Então vamos lá. Então aqui eu não posso botar o isso, tá vendo? Eu não digo a recente resolução isso. A qual? A recente resolução do Conselho Federal de Medicina, a qual. Então esse que é um pronome
relativo e esta oração chamada de oração adjetiva. Vamos nós. A oração adjetiva, certinho, restringe o substantivo medicina a partir... Ó, tá tudo errado aí. Primeiro porque, olha a vírgula, se tem a vírgula, não pode ser restringe. Tá vendo? Essa vírgula indica que se trata de uma explicação. Então, não restringe. Isso aqui, ó, é uma explicação. E o ordinário deletério está dizendo que restringe. Então, é falso. E outra maldade, ó, não é medicina, é a resolução. A resolução, recente resolução, o núcleo é resolução. Então, o que se refere à resolução e não à medicina. Tá vendo? Então, tá tudo doido. E mais longe, ixi Maria, de um pronome relativo que funciona como complemento verbal. Não, ela disciplina. É sujeito, tá tudo errado. Já nessa questão 15 aqui, tá bem tranquilo também. Ela tem umas bobagens aí que você olha e já, pô, pelo amor de Deus. Ó, ele diz, não faz muito tempo vi 2 meninos sendo interpelados abruptamente. Aprendeu, hein, papai? Nada de negócio de falar abruptamente, viu, seu elemento deletério? Abruptamente. Não nas avenidas movimentadas que trazem e levam a população trabalhadora. Essa oração aqui que ele vai querer, ó. Tá vendo? Retoma o termo movimentadas. Não. Aí bagunçou, esculhambou. Porque, na verdade, o termo é avenidas movimentadas, o núcleo é avenidas. São elas que trazem e levam, não adjetivo. O que se refere a avenidas, tá vendo? E não movimentadas, que é maldade. Ele pegou a adjunta nominal, em vez de pegar o termo núcleo. Não, aí errou, falso. Aqui está falso. Mas só que tem mais, ó. Repare, calma, tranquila e excelentemente, que aqui, ó, não tem a vírgula. Então, essa oração aqui, ó, é uma restrição. É uma oração adjetiva restritiva, tá vendo? E ele chamou de explicação. Ó, duplamente falsa. Aí tá esculhambando, tá bagunçando. Vamos para 16. Essa questão aqui é longa, porque tem que classificar um bocado de oração. Então, vamos devagar. A alternativa cujo conector que, no texto de Rubem Alves, introduz uma oração com função de complemento direto, ó, objeto direto, está registrada em: fez-me então a pergunta que eu nunca imaginara. Não chore que eu vou te abraçar. Há dores que fazem sentido. Qual foi o ganho humano? Que eu saiba, né, apenas a consciência, a reverência pela vida exige que sejamos sábios. Então ele diz, ó, fez-me então a pergunta a qual, isso aqui é um pronome relativo, isso aqui é uma oração adjetiva, não pode ser essa. Não chore porque, aqui é uma conjunção, não tem nada a ver com o par que a gente vem analisando, isso é uma conjunção explicativa, uma oração explicativa, não tem nada a ver com o que ele está estudando. Há dores as quais, ó, as quais, pronome relativo. Então, é oração adjetiva. Qual foi o ganho humano? Que eu saiba, apenas a consciência apaziguada do médico. Não está com conjunção também. Então, qual é a verdadeira? A última. A reverência pela vida exige isso. A reverência sujeito, quem exige algo, isso objeto direto. A resposta é essa aqui, ó. Que sejamos sábios. Então tá aqui, ó. Que sejamos sábios. Resposta 05. E vamos para a última? Vamos lá. A oração que extrapolam simples aplicações práticas em ampliando o escopo das disciplinas, né, para considerar de outras questões que extrapolam simples, tem valor explicativo. Que é bobagem, ó. Que extrapolam simples aplicações práticas, esse que é um pronome relativo, ó, as quais. Então, se ele é um pronome relativo, esta oração é uma oração adjetiva.
De que tipo? Pergunte as vírgulas. Ó, entre o que e o substantivo não tem nada. Isso aqui é uma restrição. E ele está dizendo que tem valor explicativo. Isso é falso. Ele tem valor restritivo, não tem vírgula. Beleza? Ficamos por aqui. Essa foi uma aula um pouco mais longa que o normal. Mas o que é barril, né, velho? Ele é ó concurso, é estrela da prova. Próxima aula, a gente se encontra para mais um elemento dessa revisão. Se for a vontade de Deus. Fica com ele aí, meu querido, minha querida, que eu já tô com ele aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.